Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Pessoal, encerrando o estudo da hidrostática, princípio de Arquimedes ou teorema do empuxo. Belíssimo. Vem ver. A ideia aqui é a seguinte. Eu tenho aqui um determinado recipiente com um fluido aqui dentro. Detalhe, eu falo fluido, podia ser um líquido ou um gás. Eu dei prioridade a colocar um líquido aqui, mas podia muito bem ser um gás, tá? E a ideia é pegar esse corpo, que eu vou até chamá-lo assim de corpo estranho, e colocar esse corpo estranho nessa região. Você acha que esse fluido aqui quer a presença desse corpo estranho? Vai existir uma troca aí de ação e reação entre essa esfera e esse fluido, justamente com o fluido tendo a intenção de expulsar aquele corpo daquela região. Tanto é que quando eu coloquei essa esfera aqui, subia um determinado nível desse fluido, que nós chamamos de líquido deslocado. Professor, se estivesse completamente cheio, podia até derramar, extravasar. Podia, mas eu não coloquei ele completamente cheio e subi um certo nível desse fluido aqui. Claro, pessoal, se essa esfera, por exemplo, tiver um volume de 1 litro, vai subir 1 litro aqui do fluido. A mesma quantidade de volume que essa esfera tem, ocupará essa região e vai deslocar aquela mesma quantidade de fluido. É meio litro de volume aqui dessa esfera, então vai deslocar aqui meio litro. O volume da esfera, se ela está totalmente submersa, será o mesmo volume do líquido deslocado. O quanto sobe é o quanto está ocupando aqui o espaço pela esfera. Agora vamos desenhar aqui a troca de ação e reação. Veja, esse tracejadozinho azul que eu fiz aqui para vocês em forma de esfera é justamente o fluido fazendo uma força na bolinha. Nesse caso aqui, o fluido faz uma força na bolinha, tá aqui a esfera, ele faz uma força na bolinha aqui em todas as direções, que é a chamada força de pressão, e a bolinha reage no fluido na mesma direção, com a mesma intensidade e sentidos opostos. Então entenda, aquela parte tracejada ali em azul será o nosso fluido. Essa região toda aqui tracejada é o fluido. E essa aqui em preto será o corpo, o tal do corpo estranho, né? Digamos assim. Eu vou até escrever aqui para vocês, o tal do corpo estranho que foi submerso naquele fluido. Seria você, por exemplo, quando entra na água da piscina, você é aquele corpo estranho ali. O que é que vai acontecer? Observa só. Significa dizer que esse corpo estranho, ele vai fazer uma força no fluido. Vou desenhar para vocês. Olha a força que o corpo estranho faz no fluido. Aqui é o fluido. Ele vai fazer uma força aqui no fluido com essa magnitude em todas as direções, tá? Ele faz uma força aqui no fluido com essa magnitudezinha aqui, Ele faz uma força aqui deste tanto, faz uma força aqui embaixo deste tanto. Se você quiser colocar força na diagonal, aqui, por exemplo, é uma força desse jeito aqui, Aqui nesse ponto alinhado é uma força desse jeito aqui assim. Em todas as direções você pode colocar, né? Você pode escrever uma força aqui também, desse tanto. Pode fazer uma força aqui também, desse tanto. Ou seja, essas daí, melhor dizendo, são as forças de pressão feitas pela esfera no fluido. O fluido, a esfera quando entra ali faz assim, As forças da esfera no fluido começam a fazer várias forças de pressão. Digamos que essas forças de pressão que a esfera faz no fluido para retirar o fluido dali e ela ocupar aquele espaço, vamos dizer que essa força aqui seja a nossa força de ação. Lembra que ação e reação acontecem ao mesmo tempo, né? Se eu estou enumerando que essa aqui é a força de ação, aquelas de lá de cima são a força de ação, a de reação será a próxima que eu vou desenhar. Aí o que é que vai acontecer? Se a esfera faz uma força no fluido para empurrar esse fluido e esse fluido deslocar, ocorreu
somente esse deslocamento devido àquela força que a esfera fez no fluido, tirando o fluido dali para a esfera ocupar aquele espaço. Como reação, o fluido vai fazer uma força na esfera. Vamos desenhar agora? Presta bem atenção agora. Olha só. O fluido vai fazer uma força na esfera desse jeito aqui. O fluido vai fazer uma força na esfera neste ponto aqui, ó. Suponha que a força será essa. Neste ponto aqui, suponha que a força vai ser esta daqui. Vê que legal. Neste ponto aqui embaixo, veja só, suponha que a força é essa, de uma magnitude superior. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Aqui embaixo vai ser uma outra força aqui, ó, superior às de cima. Percebeu que eu botei até um vetorzinho maior que os de cima. Aqui na lateral, deixa eu colocar uma força aqui, colocar outra força aqui também. E aqui embaixo, pessoal, você vai ter a aplicação da maior força. Como assim, professor? Porque as forças nessa parte de baixo aqui são maiores que a de cima. Vou até diminuir um pouquinho aqui em cima, você percebeu? Essas forças trocadas aqui são menores do que as forças que estão embaixo. A força que vai estar embaixo sempre vai ser a força superior. Sabe por que a gente consegue perceber isso aí? Devido ao teorema de Steven. Veja que legal. Suponha que a superfície do fluido seja essa aqui, ó. Essa aqui é a superfície do fluido, né? Significa dizer, por exemplo, que este ponto aqui, ó, ele está a essa profundidade da superfície. Esse ponto aqui na esfera está a essa profundidade. Já esse ponto aqui de baixo, por exemplo, ele está a uma profundidade maior. Olha o teorema de Steven novamente. Percebe? Esse ponto aqui, ó, ele está a uma profundidade maior. Então, se esse ponto aqui está numa região mais profunda, consequentemente vai ter uma maior pressão. Sim, filho, mas isso aí não é pressão, é força. Tá, mas pressão não é força por área? É o seguinte, ó, essa regiãozinha aqui da esfera, se eu der um zoom aqui, ó, vamos imaginar um segmento infinitesimal de área aqui, ó, que eu chamo de A, e em cada pedacinho desse aí terá o mesmo segmento infinitesimal de área. É o que a gente chama no cálculo de ciência superior, na derivada, de um dA. É um pedacinho aqui de área que vai ser igual em todos os pontos aqui. Então, veja só, se aqui embaixo eu tenho uma pressão maior numa mesma área, consequentemente aqui, que está numa região mais profunda, terá uma maior força. Tá, filho, mas para que você fez isso tudo? Justamente para lhe apresentar a força de empuxo. Quem vai ser a força de empuxo? A força de empuxo é uma força aplicada do fluido no corpo. Então, a força aplicada do fluido nesse corpo estranho são exatamente essas forças aqui, ó. Essas forças aplicadas no segmento de área infinitesimal aqui, ó, é que é justamente a força de empuxo. A resultante delas é a força de empuxo. Então, bora achar o vetor resultante? Tá pronto? Veja só. Esses vetores aqui que estão oblíquos eu vou decompor. Aqui eu consigo decompor um vetor para a direita e consigo decompor um vetor para baixo. Observe. Aqui eu consigo decompor um vetor para a esquerda e um vetor para baixo. Esses dois aqui já estão na horizontal, não vou decompor. Esse aqui já está na vertical, não vou decompor. Agora decompõe esses outros dois aqui. Eu tenho uma força para a direita e uma força para cima. Esse outro, eu tenho uma força para a esquerda e uma força para cima. E aí, professor? E aí? Perceba o seguinte, esses dois vetores aqui são iguais, têm a mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos. Eles vão se anular vetorialmente falando. Esse aqui, ó, se anula com esse. Esses dois aqui, devido ao mesmo fenômeno, também irão se anular. Tem a mesma direção, o mesmo módulo e sentidos opostos. Só ficaram os verticais. Perceba que os horizontais se anulam. Então já sabe que a força de empuxo é uma força vertical, está provado. Agora, será que é uma vertical para cima ou uma vertical para baixo? Observa. Esses dois aqui também se anulam, faltou dizer, né? Esse aqui se anula com esse. Só ficaram os verticais, né? Olha os verticais para baixo. Esses dois pequenos
e esse aqui. Eu somo esse, mais esse, mais esse. Estão os três para baixo, eu somo algebricamente. Aí suponha que dê um vetor resultante bem assim para baixo, ó. Pequeno, né? Agora, olha os que estão para cima. Esse e esse. Porque estão na região mais profunda, maior a pressão. Como a área é a mesma, a força é maior também lá embaixo. Então, esses dois, somado com esse, vai dar um vetor resultante maior para cima, pessoal. Conclusão. Quando você for achar o vetor resultante entre esse empuxo e esse empuxo, esse que está para cima aqui vai vencer. Conclusão muito linda é que a força de empuxo ela terá como vetor resultante vertical e para cima. Nunca esqueça disso aí. A força de empuxo ela é aplicada no corpo sempre vertical e para cima. Eu provei aqui a vocês no princípio da terceira lei de Newton, da ação e da reação, colocando as forças de ação como as forças que o corpo estranho faz no fluido, em todas as direções, como reação, a força que o fluido faz no corpo estranho. Quando nós descobrimos o vetor resultante ele deu vertical e para cima. Mas perceba que, olha a parte principal da força de empuxo, além de saber que é uma força vertical para cima, olhe que coisa interessante. Essa força de empuxo, pessoal, é a força feita do fluido no corpo estranho. Muito bem. Mas para toda ação, há uma reação na mesma direção, mesma intensidade e sentido contrário. Então, raciocine comigo. Se essa força aqui foi a força feita do fluido no corpo estranho, a reação é a força que o corpo estranho faz no fluido. A força que o corpo estranho faz no fluido, que está aqui, é um vetor vertical e para baixo. Como assim, professor? Cara, essa força de ação que o corpo estranho faz no fluido tem que ser vertical e para baixo como vetor resultante, pelo fato de que toda ação vai ter uma reação de mesma direção, mesma intensidade e sentido contrário. Quer dizer que quando esse corpo penetra nesse fluido, ele aplica uma força de empuxo no fluido para baixo, porque toda ação vai ter uma reação na mesma direção, mesma intensidade e sentido contrário. Então, se o fluido faz uma força no corpo estranho para cima, que é essa aqui, ó, o corpo estranho faz uma força no fluido para baixo, que é o oposto daquele vetor. Olha o tracinho aqui para dizer que é o vetor oposto. Olha aqui, aqui eu tenho uma ação, aqui eu tenho uma reação. Só que essa força aqui, ela é somente feita no líquido deslocado. O líquido só subiu, só deslocou uma determinada quantidade de líquido devido a essa força provocada aqui. O que é que a gente vai dizer? Que como essa força de empuxo, ela é feita no líquido deslocado, olha o que a gente vai afirmar agora. Que coisa belíssima, pensada pelo grande Arquimedes, um dos maiores pensadores de todos os tempos, que o empuxo é somente feito no líquido deslocado. Então ele vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Como ele é provocado somente naquele fluido que deslocou, ele tem a mesma magnitude do peso daquele fluido que deslocou. Conclusão para conseguir chegar na relação do teorema do empuxo é que essa força de empuxo, que no corpo estranho será um vetor vertical para cima e no fluido será um vetor vertical para baixo, é ação e reação, ela somente é aplicada no peso do líquido deslocado. Ela somente foi aplicada no líquido deslocado. Então, nós afirmamos
que esse empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Eu entrei ali naquela água, por exemplo, o meu corpo ele empurra o líquido e o líquido reage em mim, mas é uma troca somente com aquele líquido que deslocou, não é com o fluido inteiro não. Se fosse o fluido inteiro, provavelmente ele ia me expulsar daquela região. Você não podia mergulhar na água da piscina, não podia mergulhar no oceano, mergulhou, você era expulso. Então só é uma troca com um líquido deslocado. Lembra disso, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Faz umas continhas básicas. Como é que a gente calcula o peso? Peso é igual a mg. Só que vai ser a massa do líquido deslocado. Eu vou abreviar assim como LD. Pode ficar colocando líquido deslocado, tá bom? Multiplicado pela gravidade. Só que você bem sabe que massa é densidade multiplicado pelo volume. Massa, eu vou retirar aqui e vou escrever densidade multiplicado pelo volume. Conclusão, o empuxo será, observa agora, no lugar da massa, eu vou colocar densidade multiplicado pelo volume. Densidade do líquido deslocado e volume do líquido deslocado. Observa só. Multiplicado pela gravidade. A formulinha seria essa para calcular o empuxo, mas eu ainda posso melhorar isso aqui para vocês. Vamos melhorar? Observa agora para a gente deixar uma fórmula mais enxuta, um teorema mais enxuto, o princípio mais enxuto, o princípio físico. Observa. Como eu vou calcular o empuxo? Que é uma força, portanto é uma grandeza vetorial. Observa agora, viu? Entenda. A densidade do líquido deslocado é a densidade desse líquido aqui que subiu, né? Mas, meu filho, esse líquido que subiu é o mesmo líquido que está aqui, é o mesmo líquido que está aqui embaixo. É o mesmo líquido, é o mesmo fluido, pessoal. Então, eu vou colocar, ao invés de densidade do líquido deslocado, eu vou escrever densidade do fluido. Sabe por que eu vou colocar fluido? Porque, geralmente, a gente acha que questões que envolvem empuxo serão somente que envolvem líquidos, e pode ser um gás também. Lembre que fluido pode ser um líquido ou um gás, e você vai ter que botar aí a densidade do fluido. Se for líquido, você bota líquido. Se for gás, você bota gás. Não tem problema. Vezes... Observa agora, esse volume do líquido deslocado, quem é? Você lembra que eu disse assim, se essa esfera tiver, por exemplo, um volume de 1 litro, quer dizer que vai deslocar quanto aqui? 1 litro. Se essa esfera tiver um volume de meio litro, vai deslocar quanto aqui? Meio litro. Porque ela ocupa aquela região devido à força trocada ali que há de ação e reação, como eu já expliquei a vocês, e o líquido desloca, é somente no líquido deslocado. Porém, eu digo que esse volume do líquido deslocado aqui, ele faz referência somente à parte do corpo estranho que está imersa. Essa parte que está imersa é justamente a parte do volume deslocado. Se ele tiver, por exemplo, ele tem 1 litro, a bolinha tem 1 litro, 0,4 está imerso, e 0,6 está emerso, fora da água, fora do fluido. 0,6 fora e 0,4 dentro. Vai deslocar quanto de fluido? Só o que tiver dentro, que é o que está trocando ação e reação ali. Então, somente a parte imersa que você vai fazer referência. Claro, se tiver totalmente imerso ou submerso, você vai dizer que o volume imerso é o volume do corpo. Está totalmente dentro, como é o caso aqui, ó. Está totalmente dentro. Porém, se tiver uma parte dentro e uma parte fora, como a gente vai ver aqui nas condições de flutuação, significa dizer que eu só vou ter força, troca de força ali de ação e reação, somente na parte imersa. Então entenda que esse líquido deslocado, ele faz referente à parte imersa do corpo, imersa ou submersa. Então eu vou escrever assim para vocês, ó. Esse volume é o volume da região imersa, multiplicado pela gravidade. E aí a gente fecha a formulinha do empuxo. Tem até um macete para decorar aqui, ó. Lembra do Zeca Pagodinho, né? É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. Ou seja, é devagar. Empuxo é a densidade do fluido, volume da parte imersa, gravidade. Ok? Agora, algumas ressalvas em relação a essa força de empuxo, que é uma força aplicada nos fluidos, as condições de flutuação.
Nós temos 3 situações aqui de flutuação que podem ocorrer a depender da densidade do corpo estranho, digamos assim, né? E a densidade do fluido. Eu escrevi aqui para vocês. Ó. No primeiro caso, eu coloquei que a densidade do corpo ela é exatamente igual à densidade do fluido. Caso o fluido seja composto com a mesma matéria daquele corpo estranho, que é muito raro isso ocorrer, você poderia até pegar uma bexiga, por exemplo, colocar água dentro e colocar num recipiente com água. Aí tinha água dentro da bexiga e fora da bexiga, seria uma condição dessa. Ah, filho, mas tem aquela pele, mas é quase desprezível aquilo ali, né? Você despreza ali e diz que a densidade do corpo é igual à densidade do fluido, mas é algo muito raro. Caso isso aconteça, tá aqui, ó. Empuxo sempre vertical e para cima, não tem dúvidas. Peso vertical e para baixo. Neste caso específico, onde eu colocar esse corpo estranho, ele vai ficar em repouso. Ele nem sobe, nem desce. É uma condição aqui de repouso em qualquer situação. É um caso aí de equilíbrio indiferente. É indiferente onde eu coloque. A gente vai ver se melhor em estática, mas eu coloco aqui, ele fica parado. Se eu coloco aqui, ele fica parado. Qualquer região dentro do fluido vai ficar em equilíbrio, vai ficar em repouso. E para isso acontecer, você sabe que a força de empuxo terá que ser igual à força peso, para poder a força resultante ser igual a 0 e ele ficar em repouso em qualquer região. Algo muito raro de nenhum problema relatar isso aí, mas caso relate, saiba que só acontece porque a densidade do corpo é igual a do fluido. Ou se a densidade do corpo for maior, pois é, se a densidade do corpo for maior, ele vai afundar. E para ele afundar, compreenda que a força peso, que é vertical e para baixo, ela deve ser maior que o empuxo. Perceba que eu coloquei a força de empuxo aí, ó, um vetor menor que a força peso e naturalmente esse corpo aqui ele vai afundar. A questão pode muito bem pedir a aceleração que ele está se movimentando ali, pode pedir alguma velocidade terminal, pode pedir o tempo gasto para chegar lá no fundo. Você vai aqui jogar na segunda lei de Newton, força resultante é a massa multiplicada pela aceleração. Quem vai ser a força resultante? Peso para baixo, empuxo para cima, eu subtraio o maior do menor. Aí eu faria peso menos o empuxo é igual a massa multiplicado pela aceleração. Faria minhas continhas aí, achava a aceleração, depois aplicava em Voat, Sauveton, Torricelli, para poder continuar com a continha. Lembrando que a gente está considerando que ele está descendo em movimento retilíneo, uniformemente variado, né? Para poder pensar na condição de aplicar nas equações do MR e o V. Então, a condição que ele vai afundar, e isso só acontece porque a força-peso ela é maior do que a força de empuxo. A densidade do corpo é maior que a densidade do fluido e, naturalmente, ele vai afundar se eu colocar ele dentro daquele fluido ali. Na terceira condição, eu estou dizendo a você ali que a densidade do corpo é menor que a do fluido. Aí, o que é que acontece? Como a densidade do corpo é menor que a do fluido, por mais que eu tente submergir aquele corpo, ele sobe, porque ele é menos denso. Ou seja, eu tenho aqui ó, a força de empuxo para cima, tá aqui, e tenho a força-peso, pessoal, para baixo. Mas como o empuxo é maior que o peso, significa dizer que esse corpo ele vai subir. Ele sobe, e isso acontece, claro, porque a força de empuxo ela é superior à força-peso. Só que ele sobe e fica boiando na superfície da água. Ele fica boiando com uma parte imersa e uma parte emersa. Uma parte dentro do fluido, que é a região emersa. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Essa partezinha aqui é a parte imersa ou submersa, e essa outra parte fora é a parte emersa. E lembre que a conta que eu faço referência é somente com a parte imersa, a parte que está dentro do fluido. E aí, o que é que vai acontecer? Quais são as forças que estão agindo ali? Vamos desenhar. Eu tenho a força de empuxo, que ela atua, olha só, na metade, no ponto G, no centro de massa, ela atua na metade da parte imersa, a força de empuxo. Só é uma troca com a parte imersa, lembre disso, só é uma troca com o líquido deslocado. Então eu tenho aqui uma força de empuxo apontando para cima,
E você sabe muito bem que tem a força-peso apontando para baixo. Tá aqui, ó. E pessoal, nesse momento que está flutuando, que está boiando, você vai dizer que a força de empuxo é igual ao peso. Ô filho, mas a força de empuxo não era maior? O que foi que fez a força de empuxo diminuir? Porque o peso é constante. O peso é o mesmo. Peso aqui é igual ao peso aqui. É M vezes G, a massa multiplicada pela gravidade. Porém, o empuxo reduziu. Eu vou até chamar assim, ó. Eu vou dizer que esse empuxo aqui é um empuxo E', onde esse empuxo E', ele é superior ao peso, e esse empuxo aqui reduziu, o empuxo é menor que o E', mas sabe por que o empuxo reduziu? Era esse vetor grande aqui em vermelho, passou a ser esse vetor menor. Como é que você calculou o empuxo? Aqui, ó. Densidade do fluido, o fluido não mudou. Gravidade, a gravidade não mudou, mas o volume da parte imersa diminuiu, pessoal. Antes a bolinha estava totalmente imersa, era um volume imerso grande, só que agora só tem um pedacinho aqui imerso. Se o volume imerso diminuiu, significa dizer que o empuxo diminuiu. Então esse empuxo aqui, o que eu coloquei em roxo, que eu chamei de E, ele acaba sendo menor do que o primeiro empuxo, porque diminuiu o volume da parte imersa, diminuiu o empuxo. Ele diminuiu e se igualou com o peso. Então para essa condição de flutuação, olha só agora, eu digo que ele está parado e aí a força resultante é igual a zero, é o chamado equilíbrio estático. Vamos fazer as continhas? Se a força resultante é zero, o que é que eu digo? Eu digo que a força de empuxo, ela em módulo é igual à força peso. Vamos fazer as contas? Qual é a formulinha para você calcular a força de empuxo? Olha para o lado ali. Densidade do fluido, volume da parte imersa e gravidade. Coloquei a formulinha do empuxo. Fórmula da força-peso é a massa do corpo multiplicado pela gravidade. O que é que vai acontecer? Notou, né? Significa dizer que a gravidade vai ser eliminada aqui, ó. G cai com G. E quem é massa do corpo? Massa não é densidade multiplicado pelo volume. Se a massa é a densidade multiplicada pelo volume, substituindo aqui, ó, no lugar da massa do corpo, eu escrevo densidade do corpo, volume do corpo. Olha a conclusão que a gente tira. Densidade do fluido multiplicado pelo volume da parte imersa. Olha agora, viu? É igual. No lugar da massa do corpo, o que é que eu vou fazer? Eu escrevo massa é igual a dV. Densidade do corpo multiplicado pelo volume do corpo. Volume total, é claro, né? É uma relaçãozinha que muitos até decoram quando a gente fala em corpos flutuantes. Deixa eu deixar uma coisa aqui bem evidente para vocês. Você percebe que é uma relação inversamente proporcional essa aí, né? Densidade e volume. Densidade do fluido, volume da parte imersa, densidade do corpo, volume do corpo. Você já se perguntou por que o iceberg, quando ele está flutuando ali na água do mar, você sabia que o iceberg ele fica com um percentual mais imerso do que emerso? E filho, deixa eu desenhar para você aqui. Considere, por exemplo, uma regiãozinha aqui, ó. Tá aqui a superfície da água do oceano. Aqui eu tenho um iceberg, ó. Olha só. O iceberg, perceba que ele tem mais gelo dentro do fluido, tem mais coisinha imersa. Olha a região imersa dele, ó. Olha a parte imersa do iceberg e olha a parte emersa. Sabe por que acontece isso? É o seguinte, a densidade do gelo é um valor muito próximo da densidade da água. Se você disser que a densidade da água pura é 1 grama por centímetro cúbico, a densidade do gelo é 0,9, 90%. E aí, filho, o que quer dizer? O que quer dizer? Observa. Se a densidade do corpo aqui, ó,
é 90% da densidade do fluido, significa dizer que, ao contrário, né, que o volume da parte imersa, olha só a relação, deixa eu repetir para vocês. Se a densidade do corpo é 90% da densidade do fluido, que acontece com o gelo e com a água, significa dizer que o volume da parte imersa, eu venho para esse lado de cá, que é inversamente proporcional, o volume da parte imersa será 90% do volume do corpo. Como assim, professor? Se a densidade do corpo aqui desse lado é 90% da densidade do fluido, ao contrário, o volume da parte imersa aqui desse lado é 90% do volume do corpo. Então quer dizer que a parte imersa no iceberg são 90% aproximadamente do volume total do iceberg. Então tem mais coisa dentro do fluido do que fora, né? A gente só consegue ver essa parte imersa aqui, mas pode ter certeza que todo esse iceberg, como é gelo, falando de gelo, tem mais parte imersa do que imersa. Tranquilo? Então finalizamos aí o princípio de Arquimedes, teorema do empuxo.